E, gente, toda vida que a gente está começando a aprender a pesquisar, e toda vida que eu estou querendo fazer um trabalho científico, o primeiro passo é sempre eu definir finalmente o que é que eu vou pesquisar. O que é que eu vou realmente me debruçar sobre isso, o que é que eu vou finalmente realmente estudar, né? Sobre o que vai ser minha pesquisa, tá bom? Então, vamos aprender agora sobre como definir o meu tema, que o que eu acho às vezes até engraçado é que é uma angústia para muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas elas não sabem o que vão pesquisar e ficam bolando, fazem uma lista de temas, têm ideias de 5 trabalhos, mas elas não executam nenhum desses 5 trabalhos, tá bom? Então, deixa eu te dar uma dica. Se você tem ideia de fazer um tema, vai nele, não fica pensando, esse tema não vale a pena, esse tema não vale a pena, estuda sobre ele. Você entende qual é a problemática que tem sobre ele e já faz sobre isso, tá bom? Mas como é que eu defino, cara, o meu tema de pesquisa? Então, eu sempre digo que existem 4 formas de você definir o seu tema de pesquisa, tá? Quais são essas formas que você pode definir o seu tema de pesquisa? Então, você pode definir o seu tema por afinidade, por oportunidade, por linha de pesquisa e por conhecimento prático. Bora entender como é que a gente define o tema assim. Então, se você está sem ideia, isso aqui vai ser essencial para você, tá bom? Então, claro, como é que eu penso em ideia de tema? Como é que eu penso em um tema realmente que eu consigo publicar? Então, a primeira ideia, se vocês forem ver a mais clássica, que todo mundo recomenda, é publique sobre o que você gosta, faça trabalhos que você gosta, né? Publique sobre algo que realmente você gosta de estudar. E aí, você pode pensar exatamente no que você tem mais afinidade na sua faculdade, naquela matéria que você passou e você gostou. E aqui o que eu dou uma dica é, cara, eu estou no primeiro período da faculdade, estou no segundo período da faculdade, queria começar a pesquisar, queria começar a fazer isso, mas eu sinto que eu tenho um conhecimento escasso. E aí, agora o que eu faço? Agora o que você faz é que você está esquecendo que você passou pelo ensino médio, que você é uma pessoa altamente qualificada para falar sobre diversos assuntos, tá? Então você pode falar sobre coisas que você gostava de estudar antes, você pode falar sobre agora no seu currículo o que você está vendo. Então, se você está vendo anatomia, faz um trabalho sobre anatomia. Se você está vendo fisiologia, faz um trabalho sobre fisiologia. Estou passando pela atenção básica. Faz um trabalho sobre a atenção básica, tá bom? Não é porque você está no início do período que você não vai saber nada sobre esse assunto. Você sempre sabe de alguma coisa que pode somar ali. Então, se eu quero fazer, tô no primeiro período de enfermagem, tô vendo atenção básica à saúde, tô começando aqui, tô vendo alguns conceitos, o que é que eu faço? Sempre estudo um pouquinho sobre esses princípios do SUS, faz um trabalho em cima disso, tá bom? Então, não fica achando que, é porque eu tô nos primeiros períodos, isso não vai valer a pena, tá bom? É essencial que vocês saibam disso desde já. E escolher por afinidade é escolher justamente por aquilo que você mais gosta de estudar. Então, por exemplo, para mim, se eu fosse fazer um trabalho sobre cardiologia, eu ia chorar, porque é algo que eu não tenho afinidade, inclusive estou criando ainda afinidade sobre isso, estou começando a me desenvolver mais em cardiologia, mas de fato é algo que eu não gostaria de sentar para estudar, tá bom? Então, é muito importante que você veja na sua faculdade o que você está vendo agora, o que você tem mais afinidade, e pense em temas que você gostaria de estudar sobre isso. Então, por exemplo, atualmente eu faço iniciação científica em sono, sonho e memórias nesse laboratório, e lá eu escolhi essa iniciação científica por quê? Porque eu tenho uma afinidade com esse tema e eu não vou ver na minha faculdade. Então, por isso eu resolvi fazer iniciação científica nesse tópico, tá? Outro tópico que nós podemos estar escolhendo os nossos temas é por oportunidade. Clara, o que é por oportunidade? Escolher a minha pesquisa por oportunidade. O que é isso? Então, escolher por oportunidade é escolher por uma oportunidade de submissão de trabalhos científicos. Você, por exemplo, tem um congresso que está saindo aí, abriu um edital, abriu aí a revista, está com o edital aberto também para você enviar artigos científicos, ou então a revista é de acesso contínuo. Então, cara, como é que eu escolho meu trabalho por oportunidade? E principalmente se você é uma pessoa que não tem muita criatividade para temas como eu, faça também por oportunidade. Então, você vai ver o tema daquele local, daquela revista, daquele congresso, e vai fazer um trabalho voltado para aquela temática. Então, por exemplo, quando você tem um congresso de ginecologia e obstetrícia, o que você tem? Você tem ali uma lista de temas que você pode fazer você pode fazer trabalhos. Então, o congresso ele disponibiliza isso para você. Ele disponibiliza dentro do edital os tópicos que ele quer que você faça trabalho ali. E aí você vai e faz um trabalho já direcionado para aquilo. Tem aqui ginecologia, taxa de mortalidade. Ótimo, vou lá no DataSUS e já faço um trabalho sobre isso, entende? Então, é muito importante que vocês façam por oportunidade. Claro, estou vendo uma revista, a revista de saúde coletiva. Entra na revista de saúde coletiva e veja os últimos trabalhos. E vá usando esses últimos trabalhos para ter inspiração para ver um tema seu. E você já faz voltado naquela temática daquela revista. Mas existe uma dica de ouro que talvez você não saiba. E essa dica principalmente vale para enviar trabalhos para congressos. Qual é a dica de ouro? É você olhar o anais de evento do congresso. Então, por exemplo, nesse mês vai ter o congresso de cardiologia, o 10º congresso de cardiologia, e eu tô louca para mandar um trabalho, certo? Situação hipotética, porque é de cardiologia, eu não topo muito, né? Mas bora lá. Então, cara, como é que eu faço para ter ideia para esse congresso? Simples. Se é o 10º, teve uma 9ª edição, certo? Teve uma 9ª edição. Então, eu vou ver o quê? O anais da 9ª edição. O anais, ele é um documento, certo? Que ele é feito ao final de cada evento, de cada congresso. Ele vai compilar todas as produções científicas que existem nesse congresso e vai fazer o quê?
e vai publicar, seja no formato de livro, seja no formato de site, seja no formato de revista. Tá bom? E ele vai disponibilizar isso aí para quê? Para eternizar realmente aquele conteúdo que foi exposto ali naquele evento, certo? E aí, ao publicar, você consegue ter acesso àqueles trabalhos que foram publicados inicialmente nesse congresso. E você vai poder folhear. E sério, se você for olhar o Anais de Evento Científico, é mais de 1000 trabalhos. É muito trabalho. São umas 400 páginas de trabalho. Sério, se você folhear o Anais de Evento Científico, você não achar um tema, é muito raro, sério. Você consegue, com certeza, achar um tema, tá bom? Então, se você quer submeter para um congresso hoje, veja a edição passada. Coloca no Google, Anais de Evento Científico da 19ª edição de tal congresso. Sempre da edição passada, tá? E aí você vai lá, vai bisbilhotar, vai achar esse Anais de Evento e vai baixar e vai usar de inspiração para você fazer os seus trabalhos. E o Anais de Evento Científico é muito bom, principalmente pelo fato de, às vezes você não sabe se deve adicionar tal informação, se você já quer descrever, por exemplo, como é que descreve a metodologia dos trabalhos, como é que descreve os resultados, porque no resumo é pequenininho, você não tem espaço, né? Então, se você tem dúvidas sobre isso, você pode fazer o quê? Você pode acessar o Anais e ver como esse pessoal está construindo os trabalhos deles, os trabalhos que foram aprovados foram construídos, e pode se inspirar para fazer o seu trabalho, tá? Então, sério, se for fazer, enviar um trabalho para o congresso, olha o Anais de Evento, que vai, tipo assim, te economizar um tempo gigante de estar pensando, tá? A terceira forma, e a forma mais tradicional que as pessoas utilizam, é fazer dentro da linha de pesquisa do orientador. Ou seja, o orientador, ele tem uma linha de pesquisa fixa, por exemplo, a do meu é sono, sonho e memórias, e aí você pode estar fazendo dentro da linha de pesquisa dele. Quando você entra com a iniciação científica e você entra com um laboratório, o que acontece? Você entra em um grupo de pessoas especializadas naquele tema, ou seja, aquelas pessoas, elas conhecem muito aquele tema, elas estão estudando muito sobre aquele tema há muito tempo. E o que acontece é que, quando você faz isso, você estuda muito sobre um tema, acontece que você passa a conhecer várias lacunas, você passa a pensar em vários temas de pesquisa, e aí você acaba que você não tem mão de obra para fazer isso tudo. Então você pode estar perguntando ao seu orientador se ele tem alguma pesquisa que você pode ajudar, que você pode contribuir, e aí ele te dá ideias de lacunas e você fazer o seu trabalho voltado para essas lacunas, tá bom? E já a quarta forma que eu sempre digo que você tem é você ter conhecimento prático naquilo ali. Então, muitas pessoas fazem vários cursos da área da saúde, ou seja, pessoas de enfermagem fazem medicina, fisioterapia fazem enfermagem e vice-versa. O que acontece é que as pessoas já vêm com conhecimento prático para aquele outro curso, para aquela área de conhecimento. E aí, você pode trazer esse conhecimento de outra área e, já que você já tem esse conhecimento, já conhece a base, fazer voltado para isso, tá bom? Outro quinto tópico que eu não coloquei aqui, um tópico surpresa, é você também escolher por demanda. Claro, o que é escolher por demanda? É você escolher, olhando para aquele trabalho ali, você está olhando, ok? E você está vendo no seu dia a dia, no seu ambulatório, no seu hospital, que existe a demanda de conhecimento de alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes, atualmente nós estamos fazendo um trabalho em uma clínica de diálise. Na realidade, é uma nefrologista que está fazendo o trabalho em uma clínica de diálise. E ela quer saber realmente o que acontece dentro dessa clínica, tipo, quem são os principais pacientes que estão chegando ali, quais são as principais comorbidades. Então existiu essa demanda de conhecimento. E aí ela chegou e disse, cara, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, vamos desenvolver. E aí estão desenvolvendo uma pesquisa justamente dentro desse tema, porque existiu uma demanda de conhecimento. Uma colega minha se formou algum tempo atrás e ela descobriu que o pessoal da unidade básica de saúde não estava indo para consulta e ela quis saber por quê. Então existiu essa demanda e ela fez uma pesquisa com todo mundo e descobriu que diversas questões, como questões de transporte, questões financeiras, que faziam com que os pacientes não fossem para a consulta, tá bom? Então existe todo esse universo de demanda, de fazer uma pesquisa em um conhecimento que está escasso, de uma lacuna de conhecimento. Quando eu falo lacuna, o pessoal às vezes fica assim, meu Deus, como é que eu vou achar a cura contra o câncer? E uma lacuna, a gente vai desde tipo algo que na literatura não se conhece muito, algo tipo, melhorei a qualidade de vida daquele paciente, melhorei o fluxo do meu serviço de saúde, tá bom? Então tudo isso vai envolver. Germano, no finalzinho desse momento aqui, na parte 2 dessa capacitação, ou seja, semana que vem eu vou separar um momento só pra gente falar um pouquinho sobre como escolher um bom orientador, tá bom? Então essa sua dúvida não vai ficar em falta, tá bom? Eu vou responder ela lá na nossa próxima aula, certo? Espero que você não fique chateado, mas lá eu vou falar bastante sobre isso, tá? Então, vamos aqui. Seguindo. E, cara, como é que eu defino o meu tema? Então, você define o seu tema por afinidade, você define o seu tema ali por demanda, certo? Mas, de fato, é que quando você define um tema, você tem uma grande área de estudo. O seu tema é sua grande área de estudo. E o fato é, você tem que fazer de tudo para tornar esse seu tema mais específico. Por que, claro, eu tenho que fazer de tudo para tornar o meu tema mais específico? Porque quanto mais amplo o seu tema, mais difícil de estudar. Vamos por aqui. Eu quero estudar asma, certo?
Sendo que asma eu tenho um tratamento, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um prognóstico, eu tenho complicações, nossa, muita coisa, né? Então, se você entrar na base de dados, você vai ficar perdido. Então, vamos focar aí que quanto mais específico, melhor. Porque temas vagos, eles são difíceis de investigação. Porque tem uma grande quantidade de conteúdo, você não vai conseguir sintetizar esse conteúdo como um todo, tá bom? Então, é muito importante que você torne. E, cara, como é que eu torno esse meu conhecimento, esse meu tema mais específico? Então, bora lá, você vai começar a pensar nas suas sub-áreas de conhecimento. Bora ver os exemplos que eu coloquei aqui. Fisioterapia. E fisioterapia, nós sabemos que tem diversos tipos de fisioterapia. Tem a quiropraxia, tem a parte da doença respiratória, tem a parte da doença motora, tá? E dentro da doença respiratória tem um atendimento ambulatorial e tem um atendimento em UTI. Ou seja, essa pesquisa aqui, desse primeiro tópico, falava sobre fisioterapia, doença respiratória e fisioterapia, atendimento em UTI. É muito importante isso aqui, principalmente agora na época de Covid, né? Doença celíaca. Doença celíaca, como eu já falei, assim como asma, tem diagnóstico, tem várias outras coisas. Nossa, o mosquitinho me mordeu aqui, ó. Tem doença celíaca, tem diagnóstico e dentro do diagnóstico tem endoscopia. Então vejam que você vai formando as sub-áreas dentro desse seu tema, tá? Depois a gente passa o quê? Meio ambiente, saindo um pouquinho da área da saúde, para quem tá me assistindo aqui que não é da área da saúde, para não ficar sendo torturado aqui comigo falando várias palavras. Então vamos lá, meio ambiente, dentro do meio ambiente tem inúmeras coisas, tem reciclável, tem sustentabilidade, e dentro de sustentabilidade nós podemos falar de maior número de coisas, e aí escolhemos falar sobre povos ribeirinhos, tá bom? Então vejam que, cara, como é que eu defino o meu tema? Eu defino o meu tema fazendo esse funil, certo? Esse funil de saber o tema mais geral e achando subtemas dentro dele, tá? E aí, tá, cara, como é que eu vou fazer agora? Defini o meu tema, tô com o meu tema aqui na mente, e aí qual é o próximo passo? Então, o próximo passo, vamos lembrar lá das etapas de uma pesquisa científica. Dentro das etapas de uma pesquisa científica, você tem identifiquei o problema, certo? Identifiquei o meu problema. Já decidi o que eu vou falar, já defini o meu tema, já defini tudo isso, certo? Depois, o segundo passo é o quê? Fazer o estudo preliminar. Para que eu vou fazer o estudo preliminar? Para eu saber se o meu tema é relevante, para eu conhecer os termos científicos, para eu conhecer a minha comunidade científica, para eu saber tudo isso, tá bom? Então, o próximo passo é fazer o estudo preliminar. Mas, cara, como danada eu faço esse estudo preliminar? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. E de antemão, queria que, para quem está assistindo aqui, nunca negligencie fazer o estudo preliminar. Sério, é 100% dos casos. Não teve uma vez, toda a vida que eu fiz mentoria científica, e também lá nos alunos do PPA, que eu disse, olha, vamos fazer o estudo preliminar. A pessoa tinha uma ideia no início, no fim ela muda. Muda por quê? Porque ela conhece os termos específicos. Ela passa a conhecer mais sobre o tema. Ela passa a identificar problemas que ela não via antes. Então, principalmente se você estiver fazendo qualquer trabalho, principalmente se acontece na revisão da literatura, se você não tem clareza sobre o tema, se você não conhece a comunidade científica, faça o estudo preliminar. E até mesmo se você conheça, faça, não ignora. Veja os artigos mais recentes sobre o tema. Como eu faço o estudo preliminar? Segue comigo. Então, primeiro passo você vai olhar se existem revisões sistemáticas sobre essa temática que você está estudando. Por quê, cara? Vamos lembrar que a revisão sistemática ele é um estudo que está no topo da pirâmide científica. Ela está aqui no topo. Então, ele é o que tem de maior nível de evidência. E o mais top da revisão sistemática é o quê? Porque ele resume todos os trabalhos que estão vindo abaixo dele. Ou seja, você não vai ter que ficar aqui no meio da pirâmide vendo esse monte de trabalho. Você não vai ter que ficar tentando fazer análise crítica dos trabalhos científicos. Não. Pega uma revisão sistemática. A revisão sistemática já fez essa análise crítica por você, estuda sobre isso. Cara, onde é que eu encontro revisões sistemáticas? Então, existe revisão sistemática na Cochrane, existe revisão sistemática lá no PubMed, você pode botar um filtro por revisão sistemática, você pode procurar no Trip, tá bom? Então, mas faça isso, busque a revisão sistemática sobre o seu tema. E se você for da área médica, você tem uma mão assim, você tem um aplicativo muito bom que você pode lançar a mão. Qual é esse aplicativo? É o UpToDate ou da Anamed. O que é esse aplicativo? Então, está cada vez ficando mais comum utilizar os recursos em ponto de atenção, ou seja, aquele recurso que você está na mão do seu telefone e você pode estudar sobre qualquer temática que está ali. E o UpToDate da Anamed, eles são aplicativos baseados em evidência, ou seja, ali tem especialistas de variados temas da área da saúde, da cardiologia, da neuro, e eles vão resumir o que tem de melhor naquela temática, eles vão resumir, avaliar criticamente os principais estudos daquela temática e vão colocar ali para você resumido. Então, sério, eu sou até suspeita para falar do UpToDate, porque eu gosto muito, eu uso para estudar no meu dia a dia. Quando eu não sei um tema, eu sei que eu olhando no UpToDate, eu vou ter ali uma informação que vai ter no máximo uns 6 meses de atualização,
Vou ter ali acesso aos guidelines mais atualizados, vou ter acesso às melhores informações ali, eu vou ter acesso, se eu achar alguma informação duvidosa, clicar na informação e poder ver realmente o estudo primário. Então, sério, o UpToDate e o Dynamed, eles são incríveis. Claro, como é que eu consigo acesso a isso aqui? Então, o UpToDate, infelizmente, ele é um aplicativo pago, tá bom? Eu tenho acesso por causa da minha universidade. Vou chorar muito quando eu me formar que eu não tiver mais ele. Mas ele consegue também ser dividido por até 3 acessos. Então, você pode rachar essa inscrição com os seus amigos, você pode dividir. Mas, antes de tudo, eu também digo para você conferir com sua universidade, se sua universidade dá acesso ao UpToDate, e se der, aproveite. Porque, sério, é uma ferramenta simplesmente incrível. Tipo assim, se você queria um livro para estudar, tudo, tipo, imagine um livro que a edição, tipo, tá sempre atualizada. O UpToDate. E o Dynamed é na mesma pegada, na mesma ideia, tá bom? O Dynamed, ele também tem a mesma proposta do UpToDate de trazer boas evidências na área da saúde, certinho? Só que a diferença é que o Dynamed também é pago, só que o Dynamed, ele é disponibilizado acesso no portal de saúde baseado em evidências, que é um portal, ele é um portal, como é que eu digo? Ele é um portal patrocinado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde criou esse portal para financiar realmente a educação dentro da área da saúde. E aí, quem tem ou CRM ou CRO pode também estar fazendo acesso ao Dynamed, ou toda a área da saúde, Corém, que tem CREFIT também. Basta se cadastrar no portal de saúde baseada em evidência que consegue ter acesso ao Dynamed, tá bom? Quem são os estudantes? Os estudantes da área da saúde também podem estar fazendo acesso ao Dynamed como? Faz o acesso institucional, realiza o cadastro. Mas tem que ver se sua universidade federal ou estadual, ela paga esse acesso ao Dynamed, tá bom? Porque aí sim é que você vai ter acesso, tá? O Triplo, ele é um mecanismo de busca ampla, então quando você pesquisar lá no Triplo, diferente de outras bases de dados, ele vai te dar vários tipos de artigos científicos, e o que eu acho mais fofo é que ele dá no nível de evidência. Então ele te dá, tipo, ele mostra a pirâmidezinha e ele dá o artigo e mostra onde aquele artigo está encaixado na pirâmide de evidência. Sério, é muito bom o Triplo. Tem a Cochrane, que é conhecida mundialmente por suas boas revisões sistemáticas, tá bom? E sobre os livros, eu falei sobre os livros antes da live cair. E o que é que eu queria falar sobre os livros? Então, Clara, você falou que livro é um pouquinho atrasado, que livro talvez não vale a pena você falar. E sim, deve estudar por livros, por mais que eles sejam atrasados, por mais que você ache que não vale tanto a pena, tá? Por quê? Porque, veja bem, no livro já vai estar o que é bem fundamentado na literatura. No livro já vai estar aquilo que é fixo, conceitos, classificações. E quando nós estamos fazendo pesquisa, nós precisamos entender o quê? A base. Então, se você quer conhecer a base de um tema, quer entender sobre aquilo, o que é que você vai fazer, você vai ler livros sobre aquela temática para entender o básico. E assim, para complementar a leitura do livro, você vai procurar os trabalhos mais recentes dentro daquela temática. E o que seriam esses trabalhos mais recentes? Seriam os artigos mais novos, seriam os trabalhos mais novos, seriam as revisões de literatura mais novas, que elas iam mostrar para você exatamente o que existe mais novo dentro daquela temática. Então, se você é um estudante e você vai publicar sobre algum tema, entenda a base do tema primeiro. Aí tem gente que faz, não, cara, eu vou deixar para estudar quando estiver lá na base de dados. Se você deixar para estudar quando você estiver lá na base de dados, você começa que você não sabe fazer a seleção dos trabalhos que devem entrar no seu artigo. Então, é muito importante que antes de qualquer coisa, você faça o estudo preliminar, entenda a base, entenda os conceitos básicos sobre aquela temática, para que aí sim você consiga ir somando e você consiga realmente trazer uma contribuição no seu artigo científico, porque você vai entender o que existe de básico e o que existe de novo e onde você somou, tá bom? Então, aqui é que está realmente a virada de chave e é dessa forma que você deve fazer o seu estudo preliminar, tá bom? Então, é muito importante que você faça isso. Então, pensei em um tema, tudo bem. Pensei em um tema, agora o próximo passo é fazer o estudo preliminar e não dê seguimento a outra coisa sem fazer esse estudo preliminar antes. Cara, quanto tempo eu levo para fazer um estudo preliminar? Separa uma semaninha para você fazer estudo preliminar, já está de bom tamanho. Separa aí 3 dias da sua semana para fazer estudo preliminar, já dá tudo certo na sua vida, tá bom? O importante é que você entenda os conceitos daquela temática, certinho? E aí, passando um pouquinho agora, nesse próximo vídeo, nesse próximo momento aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o próximo passo, que é definir a sua pergunta de pesquisa. Bora lá!